Comunicação não violenta nas organizações. Existem vários mitos. Inclusive, recentemente, não sei se quem está aí já viu, esse livro aqui, Comunicação Não Violenta no Trabalho, traz muito a aplicação da comunicação não violenta no trabalho, nas organizações, na liderança. Não terminei de ler ainda, tô lento, então cheguei na metade mais ou menos e já vi muita coisa aí que dá para ajudar os líderes, ajudar as pessoas. E quando eu falo de liderança aqui para vocês, liderança também é liderança na vida, autoliderança, autoconhecimento, se entender melhor. Boa noite, Silvia. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aí. Então, a gente cria muitos pensamentos, não só em relação à comunicação não violenta, em relação a muitas outras coisas também, outras teorias. Muitas vezes, esse conhecimento que na teoria é muito bonito, mas na prática não funciona ou é muito difícil. Comunicação não violenta é uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, uma quebra de paradigmas. A gente precisa quebrar algumas crenças que estão aqui. Nós temos padrões de comportamento, muitas vezes inconscientes, e aí quando vem alguém como Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, e nos mostra que existem outras maneiras de se expressar, outras maneiras de compreender o ser humano, que é possível diminuir os julgamentos, que é possível a gente olhar diferente para os comportamentos, falar das nossas emoções, falar das nossas necessidades, aí a gente começa, mas não me ensinaram isso. Realmente, a comunicação não violenta não é ensinada em nenhuma escola. Tem já grupos escolares, algumas escolas que já contratam profissionais para trazer a comunicação não violenta para professores, para alunos, para pais, e isso é magnífico, é maravilhoso. Então, a comunicação não violenta quebra muito paradigmas. Depois manda de novo o nome do livro. O nome do livro, Silvia, é Comunicação Não Violenta no Trabalho. Ok? Eu acho que aparece invertido aí para vocês, né? Comunicação Não Violenta no Trabalho. O autor tá aqui, tá ao contrário também, mas se quiser faz um print. O nome dele é Ike Lazater. Vocês acham no site da Colibri. Colibri é a editora, site da Colibri. Colibri, beija-flor, certo? Então lá vocês encontram esse livro. Então hoje eu quero falar com vocês sobre esses mitos. Existem alguns pensamentos. E ok a gente pensar contrário sobre algumas coisas. Isso é maravilhoso. Isso a comunicação não violenta nos ensina também. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Isso vocês já ouviram falar. Mas não acreditem em tudo de primeira o que vocês ouvem. Questionem. Vão atrás, se aprofundem. Isso ajuda a gente a desenvolver. E a comunicação não violenta é muito importante a gente praticar. Porque como é uma mudança de comportamento, exige um desenvolvimento, exige um processo. Não acontece de uma hora para outra. E a gente começa a estudar a comunicação não violenta e vai aplicar, e aí não acontece o que a gente esperava. E aí, às vezes, é ali que a gente pode aprender. É no erro, na tentativa, na experiência, é que a gente pode aprender a comunicação não violenta. Então, eu quero falar com vocês sobre alguns mitos aí da comunicação não violenta. Quero convidar vocês também, tem um aviãozinho aí embaixo, né? Uma setinha. Enviem para os amigos de vocês que estão online, que vocês acham interessante participar dessa live, porque toda vez que eu falo de comunicação não violenta, de liderança, eu acredito que pode ajudar muitas pessoas. Então, deem um aviãozinho ali. Outro convite que eu quero fazer para vocês também vão curtindo a live. Quanto mais coraçãozinhos vocês derem, se estiver fazendo sentido, né? Se quiserem me ajudar, se quiserem disseminar mais a comunicação não violenta, vão dando coraçãozinho que o Instagram interpreta como a live sendo importante para distribuir para as pessoas, tá bom? E façam perguntas, tirem suas dúvidas. Talvez tenham pessoas aqui do curso que eu tenho online de comunicação não violenta na prática, ou de liderança ousada, que é um curso com liderança e comunicação não violenta. Então, se você estiver com alguma dúvida, quiser tirar aí, eu estarei disposto a responder para você. Se eu não responder na hora, eu
dou um jeito de responder, e se eu não responder, se passar por acaso e eu não ver, você copia e cola a sua pergunta aí de novo. Obrigado pelos coraçãozinhos aí, vamos ver se vem mais gente aí para nossa live, tá bom? Então deixa eu separei aqui alguns mitos, deixa eu só colocar aqui então na minha tela para que eu possa consultar. Olha só, um grande mito na liderança de comunicação não violenta, algumas pessoas, por exemplo, contratam a comunicação não violenta para levar para dentro das organizações como uma ferramenta. Não quer dizer que não pode ser vista como uma ferramenta, mas comunicação não violenta não é ferramenta, é muito mais que isso. Eu sempre falo que ferramenta é para robô, ferramenta é para máquina e comunicação não violenta é para seres humanos. Então, a comunicação não violenta vai muito além de uma ferramenta. Dá para utilizar como uma ferramenta de liderança? Dá, mas não fique preso à técnica. Ela não é uma técnica apenas, ela é sobre pessoas, sobre comportamento, sobre conexão, sobre compreensão, sobre não julgamento, sobre expressão dos sentimentos, das necessidades, sobre realizar um pedido, sobre autenticidade, sobre empatia, sobre autocompaixão. Olha só quanta coisa. Então a comunicação não violenta, ela faz a gente aprofundar, enxergar além das palavras, enxergar além dos comportamentos. Então a comunicação não violenta não é apenas uma ferramenta. Se eu utilizar ela apenas como uma ferramenta, utilizar de maneira lógica, então a comunicação não violenta ela não é lógica. Tem sua lógica, né? Tem sua teoria, tem seu conhecimento, mas é mais sobre emoções. Pega mais no nosso emocional, no emocional do outro. Então ela não é só uma ferramenta. Então esse é um dos mitos que a gente às vezes começa a estudar a comunicação não violenta, vou aplicar os 4 passos. Para quem já conhece a comunicação não violenta ou quem não conhece, existem 4 passos, 4 estratégias, 4 pontos fundamentais para a gente falar na hora do diálogo com a comunicação não violenta, que é a observação, os sentimentos, as necessidades e fazer um pedido. São como se fossem 4 passos, mas não é só isso. Então eu tento aplicar isso e me expresso de uma maneira mais robótica, e aí isso não fica autêntico. Então, é importante esses 4 passos para estruturar um diálogo seu, para você pensar o que é importante você falar. Mas não é só isso. Comunicação não violenta não é só esses 4 passos. Esse é um mito que existe também. Comunicação não violenta é muito mais do que isso. Então, um dos principais objetivos da comunicação não violenta é a conexão com o outro, é a compreensão do outro. Então, eu digo que ela revoluciona os relacionamentos, ela revoluciona a comunicação, porque, como dizia Marshall Rosenberg, é a linguagem da vida, a linguagem do amor. Então, a comunicação não violenta ela é maravilhosa por causa disso. Tá fazendo sentido para vocês? Qualquer coisa, mandem perguntas aqui para mim, que eu estou aqui para ajudar vocês também a responder as perguntas, tá bom? Sejam bem-vindos, quem acabou de chegar, estamos falando sobre os mitos da comunicação não violenta. Então, aproveitem para quem já conhece a comunicação não violenta fazer perguntas e tragam dificuldades, e quem não conhece a comunicação não violenta pode ficar aqui que vai aprender algumas coisas sobre ela também, tá bom? Então vamos adiante. Segundo mito que eu listei aqui, já falei sobre um mito, agora segundo mito. Usar CNV na liderança é se mostrar vulnerável. Como assim? Usar CNV na liderança é se mostrar vulnerável. Alguns líderes, algumas pessoas, elas imaginam que elas aprendem, né, um pouquinho do conceito de comunicação não violenta, vem alguém ensina ou leram um livro, e aí essas pessoas vêm lá que eu preciso expressar meus sentimentos, preciso expressar as minhas necessidades, mas nem me ensinaram a fazer isso. Inclusive me ensinaram que eu não devo chorar, que eu não devo mostrar fraqueza, porque se criou um mito também de que chorar é ser fraco, que expressar sentimentos é ser fraco, é ser vulnerável, que vulnerabilidade tem a ver com exposição. Não.
A Brené Brown, principalmente, uma estudiosa aí sobre a vulnerabilidade, o Marshall Rosenberg, ele nos ensina que ao eu expressar meu sentimento, ao eu expressar as minhas necessidades, eu estou sendo mais humano. E isso nos conecta, porque eu tenho sentimentos, emoções, você também tem. E isso nos faz iguais. Eu tenho necessidades a serem atendidas, o outro também tem. Isso também nos faz iguais. Então, quando eu expresso o que eu estou sentindo, por exemplo, eu posso ser um líder que está preocupado com alguma coisa, que está ansioso com alguma coisa. O que é melhor? Eu segurar isso para mim ou eu compartilhar com alguém para que a gente possa dialogar, conversar e encontrar uma solução? E quando eu me abro para expressar o que eu estou sentindo, eu também estou inconscientemente convidando o outro a fazer a mesma coisa. Pois é, eu estou ansioso, eu acho que esse projeto está grande, eu acho que nós não vamos dar conta. O que tu acha? Pois é, eu também estou preocupado. A gente tem tanta coisa para fazer, ou seja, o diálogo começa a acontecer. A gente só precisa ser autêntico, se abrir, falar. Porque se eu segurar, tá? Aí até faço uma pergunta, né? Se você segurar, você está sendo corajoso? Agora, se você expressar para o outro, se você falar para as pessoas o que você está precisando, o que você está sentindo, você está sendo corajoso. Então, vulnerabilidade tem a ver com coragem. E hoje estamos precisando nas organizações cada vez mais de líderes ousados, corajosos, que vão atrás, que falam o que estão precisando, que expressam para a sua equipe a sua ansiedade, a sua preocupação. É claro que eu não estou falando aqui para fazer isso o tempo todo. Estou falando aqui apenas para você fazer isso de maneira natural. E aí isso vai conectar mais com as pessoas. Um dos principais objetivos da comunicação não violenta é a conexão. Deixa eu só desligar o meu WhatsApp aqui, senão ele vai ficar fazendo barulho aqui na live. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, comunicação não violenta tem esses mitos, tem esses paradigmas a serem quebrados, que muitas vezes as pessoas criam resistências a partir disso. Mas é natural isso acontecer e está tudo bem. Mas questione, olhe para isso, veja se é possível ou não. Não despreze apenas se limitando à sua crença, ao seu pensamento ou aquilo que você foi educado e aprendeu. Tá bom? Tá fazendo sentido, Vitor? Que bom. Silvia também confirmou aqui, a Jaque também confirmou. Vamos em frente então. Outro mito da comunicação não violenta. CNV, já ouvi falar isso, né? As pessoas aprendem comunicação não violenta e aí querem utilizar a comunicação não violenta na liderança e aí falam que CNV é o jeito certo de liderar. Aí a gente já está indo contra a comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta, ela nos ensina que não tem certo e errado. Eu diria que utilizar a comunicação não violenta na liderança é mais uma maneira diferente de você olhar para as pessoas, olhar como você pode ter resultados, olhar para a sua comunicação, olhar para a sua equipe e criar relacionamentos, eu diria, mais leves, relacionamentos com um ambiente mais cooperativo, onde as pessoas são ouvidas na sua essência, onde eu não ignoro ideias, onde eu respeito cada um com o seu talento e com os seus pontos a desenvolver, porque nós somos imperfeitos. E que bom que nós somos imperfeitos, porque daí a gente pode continuar aprendendo. Porque se eu fosse perfeito, eu estaria pronto. Não preciso de mais nada, eu já sei tudo. Não existe ser humano perfeito. Existe pessoas imperfeitas. Eu, você que está aqui assistindo, todos nós somos imperfeitos. Faz sentido isso para vocês? Então, não existe um jeito certo. Então, a comunicação não violenta não é o jeito certo. É como eu aprender comunicação não violenta e utilizar em tudo agora a comunicação não violenta, porque comunicação não violenta é o jeito certo. Não caiam nisso. Comunicação não violenta amplia sua consciência. Ela lhe traz mais recursos para você
se comunicar, lidar com as pessoas, ter relacionamentos mais saudáveis. Mas existem muitas e muitas e outras maneiras. Inclusive, eu conecto muito a comunicação não violenta com outros conceitos. E daí preenche mais, traz mais profundidade. Então, não existe jeito certo e CNV também não é o jeito certo. É uma maneira. Boa noite. Deixa eu só ver quem é. Rose de Londrina. Acho que é isso. Boa noite, Rose. Tudo bem? Vivian, seja bem-vinda também. Que bom que vocês estão aqui. Estamos falando sobre os mitos sobre a comunicação não violenta na liderança, na vida. Isso aí serve também porque quando a gente fala de liderança, a gente não está falando de gestão. Gestão, muitas vezes, é olhar para números, para as metas, fazer cálculos, análises. E liderança tem muito mais a ver com pessoas. E pessoas a gente tem o tempo todo na nossa vida. Faz sentido? Vamos para outro mito, então? Se eu usar CNV, as pessoas vão me ver como um líder permissivo. Se eu usar CNV, as pessoas vão me ver como um líder permissivo. O que é um líder permissivo? Líder permissivo é um líder bonzinho, que passa a mão na cabeça, que esconde erros. Então, alguns líderes, algumas pessoas têm medo de utilizar a CNV porque acham que precisam virar pessoas bonzinhas, pessoas legais. Não. Você pode ser firme, com segurança, na hora de utilizar a comunicação não violenta. Você pode, sim, falar para a pessoa com uma segurança. Não precisa ser autoritário. Você fala com segurança, você não precisa ser bonzinho, porque na comunicação não violenta eu posso dizer não. Porque quando eu digo não para alguém, eu estou dizendo um sim para a minha necessidade. Vou repetir. Quando eu digo não para alguém, para alguma pessoa, quando eu nego alguma coisa, eu estou dizendo sim para a minha necessidade. E aí lembrem-se que quando o outro diz não, ele também provavelmente está dizendo sim para a necessidade dele. Faz sentido isso para vocês? Então, a pessoa bonzinha, ela diz sim o tempo todo. Porque ela quer ser reconhecida por ajudar, ela quer ser reconhecida por ser uma pessoa trabalhadora, ela quer atenção. Então, ela diz sim o tempo todo. Só que daí vira uma pessoa ansiosa, cheia de coisas para fazer, não tem tempo para cuidar de si. Então, comunicação não violenta não é se tornar uma pessoa bonzinha, não é se tornar um líder permissivo. É entender quando eu posso dizer sim, quando eu posso dizer não. Que quando existe um problema, a gente vai olhar para esse problema, não vai fugir desse problema. Então, a comunicação não violenta não deixa ninguém permissivo. Você vai ser, muito pelo contrário, você vai começar a olhar mais para aquilo que faz sentido para você, que vai fazer com que você expresse e seja mais autêntico. Então, você não vai se tornar um líder permissivo utilizando a comunicação não violenta. Você vai ter uma consciência muito maior de como se conectar com as pessoas. Boa noite, Emily, bem-vinda. Boa noite, Ingrid. Agora eu sei que a Guiguin Garcia é a Ingrid, que ela esteve na live da semana passada. Que legal que estás aí de novo, Ingrid. A Rose, né? Rosilene, estás aí também, a minha aluna, teve aula ontem comigo também. Que bom que você está aqui. A Jaque, muitíssimo sentido. Que legal. Então vamos em frente. Estamos falando sobre os mitos sobre a comunicação não violenta na liderança. Já falei sobre 4, ok? Então vamos em frente. Se você que chegou agora, o vídeo vai ficar lá no IGTV. Se quiser ver o comecinho, fica à vontade que vai estar gravado lá. Obrigado pelos corações, isso ajuda a trazer mais gente para nossa live, tá bom? Tem tanta live hoje em dia, né, que até fico feliz quando tem algumas pessoas aqui assistindo. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa, um segredinho para vocês de bastidores. Vocês sabiam que vocês me ajudam quando vocês vêm para a live? Um dos meus objetivos da live é disseminar a comunicação não violenta, com certeza, que mais pessoas tenham acesso. Mas essa live fica gravada e esse vídeo eu transformo em vários vídeos pequenininhos. Então, esses vídeos pequenos que vocês veem, que eu coloco no Instagram, com pequenas reflexões, são pedaços de lives.
Então, quando vocês vêm aqui assistir a live, ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo, que vocês estão me ajudando a disseminar a comunicação não violenta para que o maior número de pessoas possa ver, eu também utilizo esse vídeo depois para fazer mais pequenas reflexões para vocês também, tá bom? Muito obrigado. Então, eu agradeço por você tomar um tempo e estar aqui comigo. Que mais? CNV tem um mito, né? São mitos que a gente está falando, né? CNV é falar com gentileza e calma, né? Tem muita relação com o que eu acabei de falar agora. Não, você não vai falar bonitinho, você não vai falar com calma quando você utiliza a comunicação não violenta. Você vai falar da sua maneira, de maneira autêntica. Se em algum momento você precisar dar ênfase a uma palavra, se precisar chamar um pouco de atenção com educação, não tem problema. Então, a comunicação não violenta não é começar a falar com calma, falar devagarinho, né? Inclusive, isso não tem nada a ver com você, e aí você não está sendo autêntico, que é um dos princípios da comunicação não violenta. Então, quebrem esse mito também. Você vai continuar se expressando do seu jeito. É claro que isso vai me trazer consciência se eu estou sendo autoritário, autoritária. Isso vai me trazer consciência se meu tom de voz está muito alto, e aí eu posso estar agredindo o outro. Então, isso sim, ok? Mas é porque você estava exagerando. Mas você vai continuar falando do seu jeito. Não vai criar um personagem. Porque quando eu crio um personagem, eu também estou deixando de ser autêntica. Autêntico. Faz sentido? Então, você é a melhor pessoa para ser você mesmo, você mesma. Então, nos treinamentos que eu dou, nos cursos de liderança que eu dou, eu trabalho muito o autoconhecimento, porque eu preciso entender dos meus comportamentos inconscientes. Então, eu, Jaime, né, de origem alemã, quando identifiquei que algumas falas minhas me remetiam a alemão grosso, vamos chamar assim, um alemão muito objetivo, que botava a mão na ferida, eu tive que ter consciência disso e trabalhei isso, certo? Então, isso que é importante. Então, se você se sente autoritário, se você acha que é uma pessoa agressiva, violenta nas palavras, que precisa saber se comunicar melhor, a comunicação não violenta vai lhe ampliar. Mas não adianta só fazer um curso, só ler o livro da comunicação não violenta, precisa se aprofundar, precisa praticar, porque daí isso vai treinar a sua consciência. Isso vai treinar o seu padrão de comportamento para mudar aquilo que você quer mudar. Ok? Legal. Então, os mitos da comunicação não violenta são importantes a gente saber desses mitos da comunicação não violenta, porque a gente tem alguns pensamentos em relação à comunicação não violenta. E a gente precisa quebrar alguns, certo? Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Boa noite, Adri, seja bem-vinda. Tem a Luiz Ângela aqui também. Vamos ver, ela fez uma pergunta aqui. Mas e quando se trabalha com uma pessoa assim, como se faz? Legal, Luiz, adorei tua pergunta. Uma pessoa agressiva, violenta, na sua opinião? É isso, né? Então, quando a gente trabalha com pessoas assim, a gente aprende na comunicação não violenta, Luísa, que por trás de todo comportamento tem uma necessidade, ok? Essa pessoa, talvez ela seja um comportamento padrão dela, isso, ser autoritária, falar num tom de voz mais alto, e isso faz com que as pessoas muitas vezes fiquem com medo dela, não dão nem feedback para ela. Então, a sua missão nesse sentido, é conseguir dar um feedback para ela, trazer consciência para ela do comportamento dela e do impacto desse comportamento em você, ok? Você vai falar sobre você, como você se sente em relação a isso. Mas aí, na comunicação não violenta, você precisa aprender a falar isso sem julgar. Você precisa falar isso de uma maneira que ela receba isso. Porque se ela não receber isso, não vai conectar. Ela vai se defender, porque se tiver julgamentos, aí eu preciso me defender, porque eu estou sendo atacado, atacada. Vai funcionar se eu utilizar a comunicação não violenta? Não. Eu mesmo, às vezes, tento usar a comunicação não violenta com alguém e eu não consigo me conectar com a pessoa. E ok, esse é meu desafio, então eu preciso tentar fazer isso de outras maneiras. Mas, fale, por exemplo, o que ela fez,
Então, acabou de acontecer uma reunião e ela bateu na mesa ou se levantou, falou então de voz alta. Aí você vai falar para ela, ó, João, posso falar contigo? A gente acabou de realizar a reunião e quando você bateu na mesa e falou num tom de voz um pouco mais alto, isso bate em mim como algo que me deixa frustrada, triste ou me dá medo, porque para mim é importante que as pessoas consigam se expressar de uma maneira que eu me sinta tranquila, né? Como é que é isso para ti? Você percebe isso em você? Você percebeu que você bateu na mesa? Você percebeu que levantou um pouquinho o tom de voz? A pessoa pode reagir de várias maneiras. Uma maneira é: eu bati na mesa? Porque a gente tem comportamentos inconscientes. Ou eu falei muito alto? Pessoa, essa é provavelmente a reação que você espera dela. Mas ela pode reagir assim: ah, esse é meu jeito? Eu sou assim? Ela pode reagir assim. Aí você vai dizer: pois é, esse seu jeito, talvez, qual que é o impacto que isso gera nas pessoas? Aí você começa a fazer perguntas para essa pessoa, para ela tomar consciência. Você não vai julgar, porque muitas vezes essa maneira dela se expressar é a maneira que ela quer atender uma necessidade. Que necessidade, Jaime? Necessidade de atenção, necessidade de reconhecimento, necessidade de cooperação. Às vezes eu preciso de cooperação, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria que acontecesse, e eu cobro as pessoas num tom de voz mais alto porque eu não estou vendo cooperação. Aí eu posso perguntar para ela: você está precisando de mais cooperação? Você está precisando de mais apoio? Aí eu vou fazendo chutes empáticos para entender qual que é a necessidade. Se essa pessoa tiver a necessidade dela atendida, aí ela vai diminuir esse comportamento. Mas a gente vai percebendo isso na prática, na experiência. Cada pessoa tem um jeito, não tem fórmula. Comunicação não violenta não é fórmula, é compreensão. Te ajudei, Luísa? Só me dá um toque aí se isso te ajudou. Tá? É desafiante isso com pessoas autoritárias, mas funciona. 100%? Não. Como tudo na vida, tá bom? Acredito que muitas vezes os resultados só aparecem anos depois. Percebo isso com os meus alunos. Isso, Ingrid, às vezes eu vou... Porque é uma mudança de comportamento, é um processo de desenvolvimento, certo? Então, às vezes exige um tempo para aparecer. Faz sentido isso que você falou, tá? E aqueles que dizem, sou assim, digo tudo na cara mesmo. Então, Silvia, aqueles que dizem assim, sou assim, digo na cara mesmo. Essas pessoas, elas, às vezes, têm um conceito distorcido sobre autenticidade. Talvez elas até falam assim, eu sou autêntico, eu falo tudo na cara. Então, aí você pode dizer para ela que a autenticidade, né, caminha junto com a empatia. Porque se eu falo o que eu penso, certo? Eu posso falar algo que está machucando o outro. Mesma coisa, você vai precisar expressar para a pessoa que aquilo que ela falou, como você se sentiu, como bateu em você. Você muda o foco, né? Você não vai julgar o outro, você vai falar de você. Então, a autenticidade, ela tem um limite. Se eu falo o que eu penso, isso não é autenticidade, isso é maldade. Porque eu não estou pensando no outro, eu não estou tendo empatia. E isso machuca o outro. Então, a autenticidade tem um limite. Qual que é esse limite? O limite do outro. Se eu falo assim para você, ó, você é uma idiota, eu falo o que eu quero, eu sou assim, eu sou autêntico, eu vou te machucar, certo? Então existe um limite, que é o outro. Faz sentido? Ok? São desafiantes, exatamente. Olha só, é até que legal que tu trouxe essa palavra. Essas pessoas difíceis é que nos ensinam, que nos dão a oportunidade da gente praticar a comunicação não violenta. Olha que legal isso. Já pensou todo mundo maravilhoso, então não precisava de comunicação não violenta? Então, essas pessoas desafiadoras é que vão nos ajudar a praticar a comunicação não violenta. Olhe para o lado positivo disso. Ok? Boa noite, Marisa de Mello. Seja bem-vinda, que bom que você está aqui. A Rose botou aqui, frase para postar, a autenticidade caminha junto com a empatia. É isso aí. A autenticidade, ela caminha junto com a empatia. Sem empatia vira maldade. Ok? Existe uma diferença entre ser honesto e ser autêntico. Honesto, assim, falar a verdade, né? Nesse sentido, ser o super sincero. Porque o super sincero machuca. Ok?
Os nossos mestres emocionais, exatamente. A Bia provavelmente faz meu curso, né, Bia? Mestres emocionais. Esses são os nossos mestres emocionais, as pessoas que nos irritam. Aprendeu bem, parabéns. Show de bola. Que legal. Então vamos para mais mitos aí da comunicação não violenta. Estou amando as perguntas de vocês. Olha como as perguntas de vocês nos levam para a prática, para a realidade. Aí eu posso dar exemplos aqui para vocês. Muito obrigado pelas contribuições. Muitas pessoas têm o mito de que usar CNV, né? Eu começo a estudar CNV, eu faço o curso de CNV e aí eu começo a aceitar tudo o que me acontece. Não. Usar CNV não é aceitar tudo o que acontece. É você compreender o que está acontecendo. A empatia, por exemplo, que é um dos pilares da comunicação não violenta, empatia não é aceitar. Inclusive eu tenho um post no meu Instagram, olhem lá no meu feed, tem um post lá sobre a empatia, que a empatia não é aceitar. Né? Então a gente não vai começar a aceitar tudo, senão eu vou ser permissivo, que foi um dos mitos que a gente conversou agora há pouco. Eu vou compreender, eu vou olhar diferente para os comportamentos. Eu posso até discordar da pessoa e expressar a minha opinião, mas eu não vou dizer assim, eu não acredito, eu não aceito, eu discordo. Não, eu vou expressar a minha opinião e respeitar a opinião do outro também. Isso é importante. Tá? Então, cuidem para não aceitar tudo que acontece, começar a evitar conflito. Aí a gente não está utilizando a comunicação não violenta. Eu acho que tem um dos mitos aqui que é sobre conflito. Queria tanto que você falasse mais do teatro mental. O teatro mental, Marisa, são esses pensamentos, né? Todos nós temos um narrador aqui dentro da nossa cabeça, temos aquele pensamento que acontece uma coisa, a gente começa a julgar aqui dentro, e julgar aqui dentro, ok? Então, o teatro mental tem muito a ver com os nossos pensamentos, com os nossos julgamentos, certo? Acontece alguma coisa, eu julgo. E tá tudo bem. O julgamento faz parte da nossa vida, nos trouxe até aqui, nos protege, no sentido de que isso é perigoso, por exemplo. Então, nesse sentido, protege, ok? Então, o teatro mental é aquela fantasia que eu crio sobre determinada coisa. Por exemplo, você Você saiu de casa, passou na frente de um local e vê um homem conhecido tomando, o seu vizinho tomando cerveja. Aí fala assim, já tomou umas 10 cervejas. É um teatro mental, é uma fantasia, não é a realidade. O teatro mental é aquilo que eu imagino que não é a realidade. A realidade é o fato. Eu não sei quantas cervejas ele tomou, certo? Ou a mulher vinha com um monte de compras na mão e o homem dizia assim, você não sabe lidar com o dinheiro, você gasta todo o seu dinheiro. Isso é teatro mental, é julgamento. Qual que é a realidade? Eu acabei de fazer uma venda de um apartamento, ganhei uma comissão de 15 mil reais e gastei 1.000 reais em sapatos, porque eu achei que eu merecia esse presente. Isso é a realidade. Faz sentido? Te ajudei, Marisa? Fala pra mim. Oi, Vanessa, boa noite. Jaime, é um desafio grande. Eu passei por uma situação assim e compartilhei o quanto aquilo me incomodava. E ouvi que não sabia lidar com a pressão. Não rolou a relação, não melhorou. Então, Vanessa, não desiste. Precisava saber exatamente como você falou, né? Se você falou apenas que aquilo incomodou, talvez você esteja ainda dentro do julgamento, tá? Você precisa falar o quanto aquilo impactou no sentido como você se sentiu, tá? Se não rolou naquele momento, quando acontecer de novo, você fala, ó, lembra aquilo que eu falei para você? É sobre isso que eu estava falando. Vamos conversar sobre isso? Convida a pessoa para conversar sobre isso, certo? A comunicação não violenta, para todos que estão aqui, ó, ela começa nessa hora. Ela não começa quando a gente utiliza a comunicação não violenta. Eu falei sem julgar e eu expressei meus sentimentos e a pessoa não aceitou. É ali que começa a comunicação não violenta. É ali que você precisa começar a fazer algumas perguntas, iniciar um diálogo, não julgar o comportamento, não julgar a reação do outro. Então, isso é que a gente não aprendeu a fazer isso. Por isso que é desafiador. Então, não desista, não evite esse conflito, ok? Porque isso vai continuar te incomodando.
Então, crie outras estratégias, se aprofunde um pouco mais em comunicação não violenta, pratique mais que isso vai te ajudar. E outra coisa importante, quando você falou para essa pessoa, você foi com a intenção de mudar ela, de dizer que ela estava errada, ou de você estava pensando que ela está errada, ela não pode fazer isso. Se você vai com essa intenção, também não conecta. Você precisa ir com a intenção de compreensão. Compreender o motivo daquele comportamento. Qual que é a necessidade que essa pessoa está precisando. Tá bom? Isso é bem importante. Senão a comunicação não violenta não funciona. Tá bom? Quanto sofrimento poderia ser evitado ao analisar apenas fatos e não julgamento? Com certeza. Só o fato da gente não julgar já muda muito a relação. Com certeza. Gostei de saber que a CNV não é ser permissivo e aceitar tudo. É não gerar mais conflito. Isso também não. Marisa, também não. Acho que está aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho o mito que eu botei aqui sobre os conflitos. Que eu anotei aqui. Só um pouquinho. Aqui, ó. Vou usar a CNV para evitar conflitos. Mito. Agradeçam os conflitos. Não existe vida sem conflito. Conflito de pessoas não é legal. Conflito de ideias é legal. A gente não evita conflito com a comunicação não violenta. A gente lida com o conflito. A gente faz gestão do conflito. A gente olha para esse conflito como algo para aprender, para compreender. Porque quando é que acontece o conflito? Quando eu penso de um jeito e você pensa de outro. Quando eu quero uma coisa e o outro quer outra coisa. Ok? Nosso direito. Eu querer uma coisa, o outro querer outra coisa. Agora, será que existe alguma coisa que atenda às duas necessidades? As nossas necessidades? Será que existe um caminho para que a gente possa atender essas necessidades? Então, no conflito, Marisa, a gente precisa compreender o que está acontecendo, o que o outro está precisando, qual que é a necessidade dele. Faz sentido? Então a gente não evita conflito, tá? E também não deixa de gerar conflito. É lógico, né, que automaticamente, a partir do momento que eu tenho um ambiente com comunicação não violenta, a gente vai ter menos conflitos, podemos dizer assim, mas não quer dizer que os conflitos vão sumir, ok? É um casal que os dois aplicam comunicação não violenta, eles vão ter conflitos, e ok. Aí a gente não vai julgar, a gente vai chegar numa solução muito mais fácil. Ou seja, a gente vai gerir esse conflito. Isso serve para a liderança e para a vida pessoal. Então, não evitem os conflitos. Os conflitos é a hora da gente aprender e utilizar a comunicação não violenta. Ok? Agradeço os conflitos. Lidar com conflitos. Sim, porque os conflitos existem. Não tinha pego essa parte. Exatamente, Marisa. É isso aí. Tá bom? Então, agradeça os conflitos. Os conflitos vão te ajudar a aplicar a comunicação não violenta também. Ok? Ouvir a necessidade do outro e gerenciar o conflito. Perfeito. Muito bom. Então, esse era um dos mitos. A gente aprende comunicação não violenta, acha que vai ser bonzinho, que vai evitar conflito, que vai aceitar tudo. Não é isso, tá bom? Aí você está deixando de atender às suas necessidades. Quando você faz isso, você não está mais atendendo às suas necessidades. Você está dizendo não para você. Você não está tendo autocompaixão por você. Isso que é importante, tá bom? Então olha para você, as suas necessidades, e olha para o outro também. E aí cheguem num consenso. Não está dando para a gente chegar num consenso nesse momento. Talvez não seja o momento agora. Então, retorna essa conversa quando os ânimos estiverem mais tranquilos. Ok? Parabéns pelos comentários. Parabéns pelas trocas aí. Vocês são demais. Que mais? Outro mito. Onde é que eu parei aqui agora? Deixa eu só tomar um gole de água. Estão gostando da live? Tá fazendo sentido aí esses mitos? Qualquer coisa deem coraçãozinhos. Opa, acho que uma pessoa botou uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver a pergunta. Como se comunicar nas redes sociais? Então, depende, é muito ampla essa pergunta. Alguém perguntou, certo? Como se comunicar nas redes sociais. Uma dica que eu posso dar é que a sua comunicação não tenha julgamento, que não tenha uma opinião de certo ou errado, certo?
a comunicação nas redes sociais, principalmente nos comentários de um post que você não gostou, certo? Veja primeiro se vale a pena comentar. Se você quiser opinar, você opina, respeitando a opinião do outro, certo? Então, não tendo certo e errado, apenas expressando a sua opinião. Ok? É uma dica. Quando não chega num consenso, como faz se tiver que resolver em certa urgência no ambiente de trabalho, por exemplo? Aí, Marisa, talvez não seja momento de utilizar a comunicação não violenta. Lembra que a comunicação não violenta não é o tempo todo, não é 100% usado, tá? Então, às vezes tem coisas, acho que até tem a ver aqui, ó, com outro mito aqui, ó. Tem coisas que as pessoas têm que fazer. E aí usa a CNV e não funciona, ok? Então, se você conseguir lidar com o tem que, com a forma de exigir da pessoa, certo? Naquele momento de urgência, faça isso. Tudo tem o seu lugar. Inclusive essa atitude de, ó, você tem que fazer isso agora, isso aqui é urgente. O que você faz depois? Depois você pode expressar, ó, naquele momento eu falei assim com você, eu precisava, era muito urgente naquele momento, não é um comportamento que eu gosto de utilizar, então, mas naquele momento eu precisava ser direta e objetiva porque era muito urgente. Você fala para essa pessoa e pergunta para ela como é que você se sentiu naquele momento. Começa a criar um diálogo, ok? Não precisa pedir desculpa, ok? Não peça desculpa. No máximo fale, eu sinto muito, não era a maneira como eu gostaria de me expressar, mas foi o que eu dei conta naquele momento. Faz sentido? Ok? Vamos lá. Outro mito aqui, ó. Um líder precisa ser forte e a CNV amolece os líderes. Um líder precisa ser forte. Então, esse é um mito que se cria, né? Inclusive eu escuto isso nas organizações. Jaime, mas como é que eu vou utilizar a comunicação não violenta se as referências de liderança que eu tenho são de ser uma pessoa forte, que não fala dos seus sentimentos, que não pede ajuda? Como é que eu vou utilizar a comunicação não violenta? Isso não, para mim não faz sentido. Porque as pessoas pensam que daí a pessoa vai ficar mais mole, amolece, mais bonzinha, que vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Não, certo? A comunicação não violenta vai ser um jeito mais humanizado de liderar. A comunicação não violenta vai olhar para as pessoas e para os resultados, principalmente dentro da organização. Então, só que eu vou olhar não só um profissional na minha frente, eu vou olhar um ser humano na minha frente, que tem dificuldades, sim, tem seus talentos também, mas são pessoas com sentimentos, com necessidades, com medos, com anseios, e eu não vou julgar isso. Então a comunicação não violenta não vai amolecer ninguém, ela vai te tornar mais humano. Esse é um mito, que as pessoas pensam que eu preciso ser forte, preciso mostrar quem manda. Se você precisa fazer isso, você não está liderando. Faz sentido? Bem importante. Na CNV não se pede desculpas? Marisa, eu aprendi que... você já viu quantas pessoas que... Vou até refazer a pergunta, né? Na CNV não se pede desculpas? Então, eu aprendi nos meus estudos da comunicação não violenta que quando eu peço desculpas, eu estou dizendo que eu sou errado, que eu fiz alguma coisa errada. Não quer dizer que você vai parar de pedir desculpas, ok? E mesmo porque, não vou utilizar a comunicação não violenta o tempo todo, mas eu li sobre isso e o Marshall Rosenberg, ele convida a gente a usar o sinto muito, que tem a ver mais com os meus sentimentos. Aí eu estou falando de mim, não estou culpando ninguém, não estou entrando no certo ou errado, ok? Então, fale mais do sinto muito. Sinto muito por ter feito isso, certo? Pode falar de como você se sentiu também, ok? Porque dentro da palavra desculpa tem a palavra culpa. E culpa é para quem fez algo errado. E aí eu estou julgando, me julgando. Faz sentido? Ok? Eu estou conseguindo implantar esse sinto muito. Faz tempo já que eu não falo mais desculpas, que eu também falava desculpas. Não que não pode usar, vou repetir aqui, mas a comunicação não violenta nos ensina a usar o sinto muito. E olhar para o que você fez, o que aconteceu, como você se sentiu. Ok?
Sinto muito faz mais sentido realmente, Ho'oponopono. Isso, Ho'oponopono. Quem não sabe o que é Ho'oponopono, né? Eu sinto muito, te perdoo, eu te amo, sou grato. Né? São as 4 palavras aí do Ho'oponopono, 4 palavras poderosas, né? Então, o sinto muito faz conexão com o Ho'oponopono mesmo, certo? A Josiane botou aqui, muito pertinente. Eu também acho, tá? Então, isso dentro da comunicação não violenta. Não quer dizer que não pode usar desculpa, tá, gente? Mas eu tô adotando e me sinto muito bem, falando mais do sinto muito do que usando desculpa, tá? Isso é a minha experiência. Convido vocês a experimentarem. Vamos para outro mito? Já são 10 para as 9. Nossa, como o tempo passa, né? CNV não funciona na liderança porque dentro das organizações a gente precisa corrigir erros. Olha que mito. Né? Porque dentro da comunicação não violenta a gente não fala de certo e errado. A gente não fala de erros. Mas a gente mostra o que aconteceu. Então, a comunicação não violenta, eu não preciso dizer, você fez errado, isso não está bem feito. Eu não vou utilizar essas expressões. Eu vou pegar o que aconteceu, o que a pessoa fez, ou seja, você pegou a peça A e botou no lugar da peça B, onde o ideal é você colocar no lugar peça A na peça A, peça B no lugar da peça B. Então, fale o que aconteceu. Você pegou a peça A e botou no lugar da peça B. Foi isso que aconteceu. Não precisa falar que está errado. Você botou a peça no lugar errado. Qual que conecta mais? Você colocou a peça no lugar errado ou você colocou a peça A no lugar da peça B? Eu não falei que está errado. Eu falei o que aconteceu. Faz sentido para vocês? Então, a gente pode corrigir erros. As pessoas... erros acontecem, mas eu não preciso falar que a pessoa errou. Eu vou falar o que aconteceu. Isso é a observação, que é o passo 1 da comunicação não violenta. É o não julgamento. Faz sentido para vocês? Eu não preciso falar que a pessoa errou. Eu falo o que aconteceu. O que foi real. O que é fato. Contra fatos, não há argumentos. Quando eu falo o que eu observei, o que aconteceu, eu diminuo a minha carga emocional. Porque quando eu falo que está errado, é mais normal, né, o nosso inconsciente. Você colocou a peça A no lugar errado. Tem uma carga emocional. Você colocou a peça A no lugar da peça B. Isso é o que aconteceu. Porque quando eu consigo transformar o meu julgamento em fato, porque na hora que eu vi, já veio na minha cabeça, está errado. E ok, até aqui tudo bem. Mas a comunicação não violenta me faz perceber, opa, eu não preciso falar que está errado. Eu vou falar o que aconteceu. A partir do momento que eu transformo o meu julgamento em observação, eu já diminuo a carga emocional. E isso ajuda muito. Isso ajuda a conectar. Porque se eu julgo, eu ataco, o outro precisa se defender. Se eu falo o que aconteceu, eu conecto. Olha que legal. A chance de gerar uma conexão, do outro me compreender, é muito maior. Ok? Ele já viu que estava errado. Eu não preciso falar. Faz sentido? Outra pergunta aqui da Marisa. Jaime, sabe aqueles 4 passos? Você podia explicar a parte do pedido e se tem alguma forma de expressar? Então, Marisa, isso é bem... Como é que eu vou te dizer? Tem bastante elementos aí no pedido, que daí eu vou fugir um pouquinho, mas tem, procura lá no meu IGTV. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para ti. Como é que fica para você ir lá no meu IGTV, algumas lives anteriores, as primeiras, live 3, 4, 5, você vai ver lá, tá bom? Onde eu falo sobre os 4 passos da CNV, eu falo um pouquinho sobre pedido, tá bom? Eu não sei se você é aluna do meu curso ou não. Se for uma dúvida do curso, aí me avisa. Aí eu posso te esclarecer a dúvida aqui, tá? Porque tem várias coisas dentro do pedido aí pra gente trabalhar. Certo? Então só me diz como é que fica para você ir lá olhar essa live e como é que fica para você se você for do curso. Eu queria saber especificamente o que você tem de dúvida sobre o pedido. Pode ser assim? Tá bom? Naturalmente a pessoa reflete e identifica onde precisa melhorar e ou corrigir. Isso, se eu falo da observação, a pessoa já vai refletir. Se eu falo que ela errou, quem aqui gosta de errar? A gente não gosta de errar.
E aí eu preciso, às vezes até mexe até na minha autoestima. Faz sentido? Fica ótimo, vou lá, sou aluna do curso. Ó, se você é aluna do curso, Marisa, qual que é a tua dúvida específica? Daí eu posso te esclarecer aqui ou me chama no privado, tá bom? Pode me chamar também no privado, não sei se tu tá lá no grupo do Telegram, quem tá no curso foi convidado a participar do grupo do Telegram, tá? Manda a tua dúvida para mim no particular, que eu terei o maior prazer de te responder, tá bom? A dúvida é expressar o pedido para atender as minhas necessidades, certo? Então, tu manda para mim no privado, Marisa, como você quer fazer um pedido, para qual necessidade que eu te ensino a fazer, bem certinho, tá bom? Ou se quiser trazer aqui agora, eu também ajudo você e as outras pessoas que estão aqui, tá bom? Olá, colega monstro. Oi, Nath. Boa noite, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui, monstra. Ela sabe o que é. Ela está me chamando de monstro, eu chamo ela de monstra. A gente participa de um curso que tem esse nome. Legal. Que bom que você está aqui, Nath. Vamos lá. Tá quase acabando a nossa live, mas tem mais alguns mitos aqui, ó. Vamos trazer mais uns mitos aqui que vai ajudar vocês. Deixa eu ver onde é que eu tava, porque agora eu já misturei aqui os mitos, né? Que eu vi que valia a pena. Ó, não vai funcionar, olha só, esse mito também acontece muito, tá? A CNV não vai funcionar na liderança com a minha equipe porque eles não conhecem CNV. Mito. As pessoas que você conversa, que você se relaciona, não precisam saber comunicação não violenta para utilizar. Você vai utilizar a comunicação não violenta para se conectar com as pessoas, para compreender os outros. Eles não precisam saber os passos, eles não precisam saber a comunicação não violenta. A sua forma diferente de abordagem já vai criar essa conexão. Ah, mas se eles soubessem comunicação não violenta, isso ajudaria? Acredito que sim. Acredito que um ambiente onde a equipe toda sabe comunicação não violenta, inclusive o líder, ajuda, com certeza. Mas para utilizar a comunicação não violenta na liderança, na vida, os outros não precisam saber comunicação não violenta. Você utiliza. E aí você cria chances de conexão muito maiores. Ok? CNV é protagonismo. Fale-me um pouquinho mais sobre isso, Nath. Conhece a comunicação não violenta? Legal que você conhece. Todo mentor também tem o seu mentor. Com certeza, Nath. Todo mentor tem o seu mentor. Todo psicólogo tem o seu psicólogo, né? As pessoas que são psicólogas, elas também fazem terapia. As pessoas que dão mentoria também precisam de mentores. Senão a gente não aprende, senão a gente não se desenvolve. Ok? Obrigado pelo trabalho. Parabéns? Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Nath. Que bom que você está me acompanhando. Ok, gente? Então, comunicação não violenta ela pode ser utilizada em qualquer ambiente, até quando as pessoas não conhecem a comunicação não violenta, tá bom? Eu vou repetir aqui o que eu preciso reforçar isso para vocês. A gente aprende, faz curso, lê livros de comunicação não violenta, mas o mais importante é você praticar, tá bom? Vem para as lives, tira as dúvidas, ouve mais, estuda. Hoje eu estava vendo uma palestra sobre comunicação não violenta de um professor que deu aula para mim. Eu não paro de fazer contato com a comunicação não violenta. Primeiro, para eu cada vez mais me desenvolver, e segundo, para eu entregar o melhor para vocês. Então, não parem de fazer contato com a comunicação não violenta. Pratiquem, tá bom? A Silvia está perguntando se eu faço mentoria. Faço mentoria sim, Silvia. Faço mentoria de liderança com comunicação não violenta. Faço mentoria de comunicação não violenta para ajudar a pessoa a colocar a comunicação não violenta em prática, tá bom? Se tu quiser falar sobre isso, me manda um DM aí, me manda uma mensagem aqui no Instagram mesmo, tá bom? Que a gente fala sem compromisso. Eu te explico certinho como funciona a mentoria, tá bom? A mentoria vai acelerar o teu processo de desenvolvimento, a gente vai focar nas tuas necessidades aí para desenvolver a comunicação não violenta ou a liderança, tá bom? Tem um post, dá uma olhadinha no meu Instagram, tem um post lá sobre mentoria, sobre as mentorias que eu dou, veja qual que é interessante para você, tá bom? Oi, Cirlei! Boa noite, ó, Cirlei é meu aluno, o curso é excelente, obrigado, Cirlei! Que bom que você está aqui, bem feliz também, estamos falando sobre os mitos da comunicação não violenta. Cirlei é minha aluna do curso Liderança Ousada, que é comunicação não violenta com
a liderança com comunicação não violenta. Que bom que você está aí. Tá quase acabando, tá bom? A nossa live hoje tá quase acabando, mas deixa eu trazer mais um mito aqui para encerrar então. Vamos falar mais um mito aqui para encerrar a nossa live sobre os mitos da comunicação não violenta na liderança. Esse eu falei. Algumas pessoas, tem um mito aqui, não preciso usar a CNV porque não sou violento, não sou agressivo. Comunicação não violenta não é só para pessoas que se consideram violentas, agressivas, autoritárias. Comunicação não violenta é para qualquer pessoa. A Cirlei que está aqui, a Cirlei, não vejo violência, não vejo agressividade nela. Ela trabalha com comunicação e está fazendo curso para desenvolver ainda mais a comunicação dela, o autoconhecimento dela, a liderança dela. Comunicação não violenta é para qualquer pessoa, porque a comunicação não violenta ela transforma vidas. A comunicação não violenta pode te ajudar a você olhar e construir novos horizontes, novas jornadas, se entender muito mais, entender as pessoas, criar conexões. Então, a comunicação não violenta não é só para pessoas que se acham violentas, agressivas. Comunicação é vida. Comunicação é resultado. Comunicação te ajuda muito na sua vida. Você percebe que as pessoas... Vamos falar de sucesso, por exemplo, né? Sucesso, a definição é de cada um, o que é sucesso, né? Mas as pessoas de sucesso não são comunicativas? Não sabem se comunicar? Não criam conexão com as pessoas? Hoje nós estamos aqui por quê? Porque algumas pessoas se conectam comigo. Algumas pessoas se conectam com o que eu falo. Eu me conecto com todo mundo? As pessoas todos se conectam comigo? Não. Mas a comunicação te ajuda muito a você se desenvolver como profissional e como pessoa. Então, isso eu garanto para vocês. Então, invistam na comunicação de vocês, certo? Muita gratidão pelo seu trabalho. Gratidão pela confiança também, Cirlei. Obrigado. Boa noite, que pena que não pude entrar antes. Cris Pavani, dá uma olhada, vai ficar gravado lá no IGTV. Assista a live, falamos sobre coisas bem interessantes. Esse pessoal maravilhoso que está aqui comigo hoje trouxe perguntas maravilhosas para a gente poder falar sobre comunicação não violenta. A Marisa, principalmente, que está aqui, falou bastante. Gratidão também por estar aqui, Marisa. Me chama no privado se tiver uma dúvida, ou lá no grupo do Telegram, ou se você tiver num grupo de WhatsApp que eu tenho, tá? Faça a pergunta lá para mim, me chama no privado que eu te ajudo lá na tua necessidade, tá bom? Então, pessoal, compartilhem essa live com outras pessoas para ajudar vocês. Quebrei alguns mitos aqui de vocês, só falem aqui para mim. Quebrei alguns mitos de vocês aqui, conseguimos quebrar algumas crenças sobre o uso da comunicação não violenta na liderança ou na vida? Falem aqui para mim. Coloquem sim, sim ou não, não, né? Se eu ajudei vocês, isso me deixa feliz, certo? E adoro falar de comunicação não violenta, adoro compartilhar esses conhecimentos e continue me seguindo, convidem as pessoas para vir também. Vou colocar na plataforma, obrigado. Isso, pode botar na plataforma, perfeito, Marisa, ótimo. Coloca lá que daí mais pessoas têm acesso, muito bom também. Nem pensei na plataforma, muito bom, tá bom? E se quiser compartilhar o telefone para eu entrar em contato contigo, para falar, tirar dúvida, fica à vontade, tá bom? Quebrei muitos mitos, legal, show, sim, ok. Que bom, certo? Então, assim, pode ficar feliz, você é show. Obrigado, Cirlei. Você também é show, show de bola. Ok, pessoal? Então, gratidão novamente por estarem aqui, por me permitir o seu tempo, né? Por vocês estarem doando o tempo de vocês para me ouvir e com essas trocas maravilhosas que a gente teve aqui nessa live sobre os mitos da comunicação não violenta na liderança. Ok? A Rose, só aprendizado sua live. Obrigado, Rose. E toda semana tem live. Toda semana tem live, tá bom? Então, estejam aqui comigo sempre. Grande abraço. Amo vocês. Tchau. Tudo de bom para vocês.